Olá, pessoas maravilhindas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre moldes de silicone, tá? Vou falar um pouquinho sobre silicone, sobre a utilização, limpeza, armazenamento, conservação e no final do vídeo tem uma dica prática que vai fazer você economizar dinheiro e material. Então não perde, tá incrível! Então, né? Vamos começar? E para você que é novo no canal, eu sou a Patrícia Ratanaka, essa lindinha aqui do meu lado é a Luri, minha assistente virtual. Dá um oizinho para eles, Luri. Isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Espero que vocês gostem, né, do nosso conteúdo. E para você que já está me acompanhando, estou muito feliz de te ver aqui, tá? Então, pessoal maravilhinda, vamos começar, né? Há muitas formas, muitas maneiras, né, diferentes de se fazer um molde, né? Dá para fazer com madeira, plastilina, gesso, N maneiras diferentes, tá? Mas eu vou direto ao ponto e eu vou falar sobre a borracha de silicone RTV. A borracha de silicone RTV é a borracha padrão, né, que nós usamos para fazer os nossos moldes, tá, gente? A vulcanização dela é a frio. O que quer dizer isso? Ela cura a frio, a gente não precisa endurecer, né? Endurecer não, a gente não precisa esquentar, né, o silicone, a borracha para ela endurecer, tá? E ela tem de dois tipos, né? A monocomponente e a bicomponente. A monocomponente, por exemplo, a gente tem o silicone acético, né? Que ele já vem pronto para a gente utilizar. O silicone acético é aquele que vem numa bisnaguinha, né? A gente coloca na pistola para fazer a aplicação. A gente, algumas vezes, né, usa para fazer a vedação do box do banheiro, tá? Por exemplo. E nós temos o bicomponente, né? Que é o que nós utilizamos, que ele é composto de duas partes. Tem o silicone e tem o catalisador. Para o silicone endurecer, a gente precisa colocar o catalisador, que é o silicone que nós utilizamos, né, para fazer aqui os nossos moldes, tá? Mas quando você for comprar, né, com seu fornecedor, não precisa especificar, né, usar esse termo técnico, né? Ah, eu quero silicone, borracha de silicone RTV. Não precisa, tá? Só fala, né? Ah, eu quero silicone para fazer molde. Ele já vai saber. Só que você não pode simplesmente aceitar, né, o que o fornecedor te oferecer, tá? É importante, né, você saber algumas informações para saber se está comprando, né, a borracha correta, a borracha mais adequada para a sua utilização. Então, quais são as informações, né, que são importantes você saber antes de comprar a sua borracha de silicone? Primeira coisa, né, sempre procure trabalhar com fornecedores que trabalhem com materiais de qualidade, né? Por quê? Porque a qualidade da borracha de silicone está diretamente relacionada, né, à durabilidade aí do seu molde, tá? Outra coisa, gente, a cor, tá, da borracha de silicone não necessariamente está ligada, né, associada à qualidade e à dureza, né, da borracha de silicone, tá? Por exemplo, esse potinho aqui eu comprei de um fornecedor, tá? Ele tá fechadinho, gente, eu não vou abrir, tá? Mas dá para ver que é na cor rosa. Esse fornecedor aqui, ele associa, tá, a cor com a dureza da borracha de silicone. Já esse outro potinho aqui, que também tá fechadinho, eu não vou abrir, tá? Esse outro silicone é de outro fornecedor. Ele não associa a cor da borracha com a dureza, tá, gente? Tanto que eu posso escolher a cor que eu quiser, né? E ele é branco, tá? E olha que interessante, ó. Desse fornecedor aqui, o short dessa borracha, já vou falar o que é short, tá? Para quem não sabe. A dureza dessa borracha é de, se eu não me engano, é 50. Já nesse outro fornecedor aqui, que ele associa a cor à dureza, o branco dele, se eu não me engano, tem uma dureza de 9, tá? Ou seja, bem menor do que esse outro fornecedor. Então, o que eu quero dizer com isso?
que a cor ela não está associada, né, nem à qualidade e nem à dureza da borracha de silicone. A não ser, claro, né, gente, que o fornecedor ele associe, né, cor à dureza. Então, são alguns pontos, né, que vocês têm que levar em consideração antes de comprar a borracha de silicone de vocês, tá? Como eu falei anteriormente, né, procurem trabalhar com fornecedores, né, que trabalhem com materiais de qualidade, né, para vocês terem moldes duráveis, né? E um outro ponto que vocês têm que prestar atenção é em relação ao shore. Pessoal, maravilhinda, você sabe o que é shore? Shore é justamente a dureza da borracha de silicone depois de curada. O termo técnico é shore A. Eu gosto de trabalhar, né, com uma borracha de silicone de shore A entre 15 a 30, tá? Eu acho que os moldes eles ficam, né, bem estruturadinhos, com uma boa flexibilidade, fica assim, ó, no ponto perfeito, um molde maravilhoso, né, que vocês conhecem. Então, vocês têm que se atentar a isso, né, para que você vai utilizar e aí ver o shore mais adequado, tá? Quanto maior o shore, mais dura é a borracha de silicone e fica menos flexível, né? Essa borracha ela é menos flexível. O molde, né, ele tem uma maior chance de rasgar. Já é uma borracha de silicone com shore menor, a borracha ela é menos dura, ela é mais flexível, só que o seu molde ele pode ficar menos estruturado, né? Ele pode ficar com uma maior chance de deformar. Então, faz essa análise antes de comprar, tá? Para que você está comprando a borracha de silicone? Para fazer o quê? Vou dar alguns exemplos aqui. Se você quer copiar, né, uma peça que ela é rica em detalhes, talvez o mais indicado seja você trabalhar com uma borracha de silicone de shore menor, né? Que a borracha ela é mais flexível, porque aí fica mais fácil, né, de você sacar a peça. Já se você não quer tirar cópia de uma peça rica em detalhes, né? Uma peça, né, normal, sem muitos detalhes. Daí talvez seja interessante você trabalhar com um shore um pouquinho maior, né? O seu molde vai ficar mais estruturado e você vai conseguir também sacar a peça. Então, faz essa análise, né? Antes de comprar essas análises, né? Antes de comprar a sua borracha de silicone, né? Para você ter a melhor experiência possível, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a utilização, o uso do silicone, tá? Antes de você utilizar o seu silicone, gente, né, com ele aqui no potezinho, tem que misturar muito bem, tá? Por quê? Porque a carga, né, do silicone, ela tende a ficar aqui embaixo, no fundo do pote, tá? Ela assenta, ela decanta. E o óleozinho do silicone, ele fica aqui, ó, na superfície. Então, você tem que misturar muito bem, né, antes de despejar no seu potinho e utilizar, tá? Porque senão você pode acabar alterando aí as propriedades da borracha e isso pode dar muito errado. Outra coisa, sempre procure trabalhar com pequenas quantidades de silicone, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de fazer, né, uma grande quantidade de silicone para despejar de uma vez em todas as minhas estruturas. Eu faço em pequenas quantidades, tá? Aí você pode trabalhar, de repente, com de 100 em 100 gramas, 200 gramas, tá? Por quê? Porque, gente, senão não dá tempo de trabalhar. Você vai tentar despejar em todas as estruturas, chegou sei lá, você está enchendo 4 estruturas. Chegou na segunda, na terceira estrutura, o silicone começa a gelatinar. E aí você perde material, tá? Por isso que é melhor você trabalhar em pequenas quantidades. E também, gente, adeque, né, a quantidade de catalisador, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu fiz essa adequação, né? Por causa da estrutura que eu montei aqui para gravar o vídeo para vocês, tá? A iluminação, né? E como foi a primeira vez que eu fiz nesse ambiente, as lâmpadas deixaram o ambiente quente e isso afetou na catálise do silicone. O silicone, ele endureceu, gelatinou mais rápido. O que aconteceu? Meus moldes saíram com microfurinhos, sabe? Pequenos furinhos. E isso não acontece com os meus moldes, né? Tanto que eu falei, isso aconteceu na primeira coleção. Então, o que eu fiz? Eu adequei, né? Alterei a quantidade de catalisador. Normalmente, gente, os fabricantes, eles recomendam, né, que você utilize, que a quantidade de catalisador seja 3%, né, do peso do silicone. Ou seja, 100 gramas de silicone, 3 gramas de catalisador, tá? Só que eu não
nunca usei essa proporção, eu não consigo, não dá tempo de trabalhar, né, com essa proporção que os fabricantes passam. Já fiz algumas vezes, mas dá para contar nos dedos as vezes que eu usei, tá, gente? Para estruturas muito pequenininhas. Então, fica essa dica, né? Você pode alterar aí a quantidade de catalisador, tá? Tomando também cuidado, né, para não exceder, porque à medida que você altera, a quantidade de catalisador, você altera também as propriedades da borracha, tá? Evite fazer moldes, tá, com bordas muito fininhas, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Deixa eu tirar. Por exemplo, né, aqui o moldezinho da nossa pulseira. Eu, tá, gente, gosto de trabalhar com uma espessura, né, de parede de silicone de 10 milímetros, tá? Que eu acho que dá uma boa estrutura, o molde fica muito maravilhoso, muito bom para se trabalhar. Se você faz uma parede muito fininha, tá? Tô dando o exemplo aqui da pulseira. Uma parede muito fininha, quando você vai jogar a resina, né, dependendo da espessura dessa parede, pode deformar, né, o seu molde, né? Ele pode abrir, deformar todo e aí a peça não vai sair boa, né? Você vai ter trabalho aí na parte de acabamento. Procura evitar fazer uma parede muito fininha. Isso é interessante, tá? Não esqueçam de impermeabilizar, né, a peça que vocês vão copiar. Por exemplo, peguei uma estrutura aqui, né, do nosso colar, então tem sempre que impermeabilizar a peça, né, impermeabiliza também a contenção que você está utilizando, eu impermeabilizo aqui o meu loginho, o fundo aqui, né, a madeirinha também impermeabilizo, e normalmente eu uso vaselina em pasta, tá, gente, para fazer essa impermeabilização, tá? Funciona muito bem. Que mais? Não precisa, gente, impermeabilizar o molde, tá? O próprio molde, ele tem uma ação desmoldante. Então, fiquem tranquilos, é só jogar a resina pigmentada e esperar secar e tirar sua peça maravilhinda. Pessoal maravilhinda, duas informaçõezinhas. Pessoal maravilhinda, duas informaçõezinhas, tá? Ainda sobre a utilização. Você pode fazer o seu molde, tá? Em camadas de silicone, né? Por exemplo, você enche, né? Até metade aqui, por exemplo, tá? Até metade da estrutura, e aí pode fazer mais silicone e encher até a borda, tá? Não tem problema nenhum. Silicone com silicone ele adere. O que eu não aconselho, né, você, por exemplo, encheu até metade aqui da estrutura, aí deixa para encher, né, completar até o final, no dia seguinte ou daqui a uma semana, isso eu não aconselho. Eu aconselho que você faça o processo contínuo e direto, tá? Por quê? Porque você deixa o molde lá, pode ser que pegue, né, um pozinho, e aí depois quando você vai jogar a última camada de silicone aqui, esse silicone ele não vai aderir tão bem, porque tem essa camada superficial de pó que você nem está vendo, tá? Então, é melhor você fazer direto. E a segunda informação é sobre, você tem que tomar cuidado, tá, ao despejar o silicone na sua estrutura. Não pode despejar com tudo o silicone, tá, rápido assim. Por quê? Porque senão vai dar bolha, tá? Vai dar muita bolinha de ar no seu molde, e aí o molde não vai ficar perfeitinho, tá? Então, eram essas duas informações que eu queria passar mais aí sobre a utilização do silicone, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a limpeza dos seus moldes, tá? Deixa eu pegar aqui como exemplo esse molde aqui. Esse molde é antigo, tá, gente? Ó, vocês podem ver, né, que eu utilizei e tá sujinho aqui, ó, né, de vermelho, de resina pigmentada, né? Como é que eu faço para limpar os meus moldes, tá? Eu uso um paninho, tá? Um paninho que não solte fiapo, né? E thinner, tá? Coloquei o thinner nesse potinho aqui, tá? Então, eu pego um pouquinho de thinner no paninho e passo aqui para limpar, ó. Ó que belezinha, para limpar o molde, tá? Tranquilamente, ó. Você pode limpar também se seu molde, né, tá guardado há muito tempo, pegou pozinho, pode fazer esse processo aqui também. Paninho que não solta fiapo com
thinner aqui dentro também, ó. Pode passar um paninho. Ó, se quiser pode pegar um pincelzinho, molha ele com thinner e vem, ó. Aqui, ó, gente, que tá sujo. Tá vendo, ó? Vem com pincelzinho e remove aqui esse resíduo, né, aqui saindo, ó, resina pigmentada tranquilamente. Ó que belezinha. Sempre limpem, tá, os seus moldes, né, antes de utilizar. Antes de utilizar novamente. Aqui, que belezinha. Ó, limpinho, tá, ó. Limpinho, pode vir, né, com um paninho. Dá uma limpadinha aqui. Prontinho, ó. Limpinho o molde, tá? Então, é assim que eu faço, né, a limpeza dos meus moldes. E é muito prático, muito rápido, né? Tem pessoas na internet que eu vejo que elas recomendam, né, que você limpe, lave os seus moldes com água, né, e detergente neutro. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu nunca fiz isso. Pessoas que eu conheço, né, que trabalham com resina, tem moldes, né, há muitos anos, tem fábrica de acessório de resina, não fazem esse processo. Então, eu não vou sugerir, só estou falando o que eu vejo, né, na internet, mas eu não vou sugerir que vocês façam isso, tá? Fica a critério de vocês, se vocês quiserem, né, lavar o molde de vocês. E eu já vi também em alguns informativos técnicos, né, de borracha de silicone, falando para vocês limparem periodicamente, tá? Com água quente, né, acima de 60 graus, o molde de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, peguei um moldezinho, põe água para ferver. Para ferver não precisa ferver a água, tá? Mas põe água lá, acima de 60 graus já pode utilizar. Joga aqui, ó, na cavidade do molde, tá? E espera, né, uns 4, 5 minutinhos. Vai, joga essa água fora e deixa o molde secar naturalmente, tá? Só água, tá, gente? Sem nenhum outro produto químico, detergente, nada disso. Só água acima de 60 graus, tá? A água quente, o que eles falam, né, nesse informativo técnico? Que a água quente, ela ajuda a eliminar o monômero de estireno que é absorvido, né, aqui no molde, tá? Então, a água quente, né, ela abre os poros, entre aspas, assim, do nosso molde e o monômero, ele sai, tá? E depois, quando a gente joga a água fora, o monômero de estireno também vai embora junto. Eu nunca fiz isso também, mas tô passando todas as informações que eu vejo, né, tanto da internet quanto de informativo técnico, que o pessoal faz para limpar os moldes. Eu, como falei para vocês, uso um paninho com thinner. Agora eu vou falar um pouquinho sobre armazenamento, tá? Como você pode guardar os seus moldes. Eu sugiro, gente, que vocês guardem o molde de vocês, tá? Voltado, né, para baixo, dessa forma aqui, tá? Por quê? Para evitar, né, que a cavidade aqui fique pegando pozinho, sujeira, né? E também dessa forma ajuda a não deformar, né, o seu molde, tá? Ajuda a evitar a deformação do seu molde. E quando vocês possuem, né, um molde bipartido ou polipartido, eu aconselho que vocês guardem as duas partes, né, juntinhas, tá? Por exemplo, aqui, ó, as duas partes, né, ou 3 partes ou 4 partes, enfim, quantas partes for o seu molde. Esse molde aqui, gente, é um molde bipartido. Olha que lindo, que gracinha, né? Bipartido por quê? Porque ele é composto por 2 partes, tá? E olha que gracinha esse molde. É um molde antigo meu, não tem nem logo nem nada, né? Mas olha que belezinha, gente. E por que eu aconselho, né, vocês guardarem o molde juntinho, assim, ó, encaixado? Para justamente evitar que se perca, né, esse bom encaixe aqui. Então, não guarda separadinho, não. Guarda juntinho. Olha que belezinha, gente.
nem dá para ver a marca de emenda, né, da junção desses dois moldes. Que maravilhoso! Guarda o molde juntinho. Outra coisa, eu não aconselho, né, vocês empilharem os moldes, tá? Se preciso for, né, por causa de espaço, falta de espaço, né, tomem cuidado, tá? Com o seguinte, por exemplo, esse moldezinho aqui do nosso maravilhoso Max Colar, não tem problema nenhum vocês empilharem, né? Eles possuem a mesma estrutura, não tem problema nenhum, né? A parte aqui, ó, mais grossa dele, né, onde vai se apoiar também essa segunda parte, e tranquilo, pode empilhar assim tranquilamente. Agora, se forem moldes diferentes, por exemplo, tá aqui o molde da nossa pulseira, né, e o molde aqui do nosso colar. Sempre, né, gente, um molde menor em cima do molde maior, tá? Só que tomem cuidado, né, com o peso desse molde menor. Por exemplo, no caso aqui do nosso Max Colar, vocês estão vendo que o meio dele aqui, ele não tem, né, muita estrutura, ó. Tanto que eu tô apoiando aqui o dedo indicador e vocês conseguem ver, ó. Então, você colocou o molde do colar para baixo. Cuidado com o peso que você exerce aqui em cima, tá? Para não deformar aqui o seu molde, tá? Só tomem esse cuidadinho. E também, por exemplo, outro exemplo, né, para tomar cuidado. Tá aqui o molde da nossa pulseira, eu vou apoiar aqui o molde da nossa outra pulseira maravilhosa. Não pode guardar assim, tá, gente? Por quê, ó? Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui essa parte, ó? Ela vai acabar deformando, tá? Não tem onde apoiar, né? Essas partes aqui que não estão sobre uma superfície, né, em cima de uma superfície. Então, não pode guardar assim também, tá? Só tomem esse cuidadinho ao armazenar, né, o molde de vocês, para que eles tenham durabilidade, né, para que eles não deformem com o tempo. Não aconselho vocês guardarem o molde de vocês em saco plástico, deixa o molde respirar, tá, gente? Se quiser guardar, né, numa embalagem, pode colocar, por exemplo, numa caixa de papelão, né, sem tampa, tá? O ideal mesmo, gente, é deixar o molde num ambiente, né, num local seco, arejado, né, longe do sol, protegido do calor, tá? Esse é o ideal, para vocês terem moldes aí para poderem usar por um bom período. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como conservar, né, os seus moldes, conservação. De vez em quando, gente, é interessante vocês utilizarem spray de silicone, tá? Por quê? Porque o spray de silicone, ele ajuda a hidratar, né, o molde de vocês e também diminui, né, a reação química da resina no molde, tá? Porque ele forma uma camada fininha, né, de silicone. Então, você agita o frasco, né, do spray e joga a uma certa distância na cavidade aqui do molde, tá? E prontinho. Então, é uma boa dica para se fazer de vez em quando. Outra coisa, evite, né, utilizar ferramentas pontiagudas ou de metal no seu molde. Se preciso for, né, você tiver que mexer por algum motivo, procure ferramentas de madeira, né, ou de plástico. E toma cuidadinho. Procura, pessoal maravilhinda, não forçar, né, muito o seu molde na hora que você estiver tirando a peça de resina. Porque tudo bem, o nosso molde ele tem uma certa elasticidade. Mas se você força demais, né, a sua força é maior, né, do que a elasticidade do molde, seu molde pode acabar rasgando, tá? Então toma esse cuidado. Outra dica interessante. Colocou, né, a resina pigmentada e deixou secando. Assim que possível, tá? Que você perceber que dá para tirar a peça aqui do molde, faça isso, tá? E deixa a peça curando, né, totalmente fora do molde. Por quê? Para diminuir a agressão química, né, da resina aqui dentro do molde, tá? E na minha opinião, quando a gente faz esse processo de tirar a peça de dentro do molde e deixar ela curando completamente fora, eu acho que a peça ela tem uma melhor qualidade, tá? Sabe aquelas estrias, né, que às vezes aparece na nossa peça por causa do monômero de estireno que está evaporando? Na minha opinião, tá, gente? Diminui quando a gente faz esse processo, deixa a peça curando fora do molde. Então,
Essas eram as dicas, as informações que eu queria passar para vocês, né, de como conservar o molde de vocês. Agora vem aquela dica prática, né, que eu falei no comecinho do vídeo, na chamadinha do vídeo, que vai fazer você economizar dinheiro e material. Olha só, gente. Vou ensinar para vocês a fazer a técnica do arroz, que é super facinha, né, e super maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês. Para que a gente usa a técnica do arroz? Para dimensionar, para a gente saber o quanto de silicone a gente precisa fazer, né, para, por exemplo, encher aqui essa estrutura, tá? Então, como é que eu faço? Pego arroz, tá? Pode comprar, gente, aquele arroz mais baratinho que tiver, tá? E aí deixa separadinho, né, para usar no ateliê de vocês, para fazer isso, tá? Ó, peguei arroz e vou jogar aqui na estrutura, tá? Ah, olha, importante. Faz a técnica do arroz antes de impermeabilizar, tá, gente? Senão vira meleca. Aí o arroz pode grudar, possivelmente vai grudar, vira melequinha. Então, melhor fazer antes. Então, ó, eu joguei arroz aqui por toda a cavidade, vocês estão vendo? Só que o arroz, ele não tá plano, não tá niveladinho, ele tá amontoadinho, né? Tem um montezinho. Então, o que que eu vou fazer? Agora, ó, com uma reguinha, qualquer reguinha, ó o que eu vou fazer, ó. Eu vou nivelar esse arroz. Eu vou bater aqui esse arroz e deixar ele retinho, niveladinho, tá bem rente à borda aqui da minha estrutura. Ó, o excesso sai. Olha que belezinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aí eu dou uma olhada aqui geral, né? Para ver se o arroz ele tá niveladinho, tá retinho, né? Está bem rente à borda aqui da minha estrutura, tá? Vocês estão conseguindo visualizar, ó? Tá bem rente aqui à borda e prontinho. Daí o que eu faço? Você pode jogar direto aqui no potinho, né, que você vai colocar o silicone, tá? Pode jogar direto aqui no potinho, mas, né, corre o risco de cair arroz fora. Então, uma dica legal. Pega um saquinho plástico, tá? E vem, ó, pega a estrutura aqui, joga o arroz dentro do saquinho. Verifica, tá, gente, antes de vocês impermeabilizarem, né, dá uma limpadinha aqui, porque por mais que não fique nenhum arroz, né, pode ser que fique aquele pozinho do arroz. Então, dá uma soprada, tá, limpa bem antes de impermeabilizar e jogar o silicone, tá? Ó, coloquei o arroz aqui no pote, no saquinho, e agora sim eu despejo no meu potinho, no meu becker, tá? E evita que caia arroz, né, pela bancada, tá? E agora o que que a gente faz? Dá uma niveladinha aqui desse arroz que tá aqui no becker, tá? O que você pode usar? Pode usar, isso daqui é uma cola branca, né? A parte de trás aqui da cola branca para fazer esse nivelamento, ó. Tá vendo? Deixar o arroz, né, assentado, retinho, sem, né, ondulações irregular. Pode usar o próprio scoop aqui, só que esse é grande, né, para esse meu becker, tá? Então não dá, mas dependendo do que você utilizar. Pode usar uma madeirinha também, tá, gente? Ó, uma madeirinha para fazer esse nivelamento, deixar retinho aqui dentro do potinho. Feito isso, né, viu que tá tudo retinho, assentadinho, ó. Aí você vem e faz uma marcaçãozinha, né, com caneta onde acaba o arroz, tá? Um risquinho bem rente, né, onde termina o arroz. Faz a marcaçãozinha com caneta, ok, devolve o arroz pro pote
E daí sim, limpa, né, gente, aqui o potinho de vocês antes de despejar o silicone e prontinho. Joga o silicone e enche até a sua marquinha, tá? Simples assim. Essa é a técnica do arroz. É a que eu utilizo e você que me acompanha, né, viu como dá assim, ó, cravado certinho, né, quando eu vou encher as minhas estruturas. Ela é maravilhosa essa técnica, gente. Se sobra muito pouquinho, o desperdício assim é irrisório. E se falta, não tem problema nenhum, né? Como eu falei para vocês, pode jogar em camadas, encher em camadas, né? A estrutura de vocês, silicone com silicone adere. É só fazer mais um pouquinho e despejar na estrutura de vocês até completar, né? Até a borda. Então, recomendo, usem, façam a técnica do arroz, vocês viram que simples que é, vai fazer você economizar dinheiro e material, né? Não é maravilhoso, gente? Então, pessoal maravilhinda, essas eram as dicas, as informações que eu queria passar para vocês sobre moldes de silicone, né? Silicone. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte esse vídeo, tá, gente? Compartilha com as pessoas que você conhece, né? Compartilha esse tipo de conteúdo, a técnica do arroz, para essa pessoa também fazer, tá? Engasguei. Muita emoção. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, pessoal maravilhinda. Comenta, deixa o seu comentário. Você gostou de todas essas dicas, da técnica do arroz? Experimenta fazer e deixa aqui no comentário. Me diz o que você achou. Me fala, deu certo, não deu certo? Me conta que eu quero saber, tá? Então, pessoal maravilhinda, fiquem com Deus, tá? Patikisu. Luri, se despede, Luri. Tchau!